E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula. Eh, eu espero que vocês estejam se adaptando, se acostumando a isso. Estamos nos organizando e aí vai ser bem conturbado. A gente vai dar início à apostila 3 essa semana, como eu já havia dito para vocês nos outros vídeos. Bom, como dia de segunda-feira a gente sempre vê matemática 5, a gente vai continuar vendo matemática 5. Aula 11 do volume 3. A gente já falou sobre as equações trigonométricas, agora vou falar sobre as inequações trigonométricas. Bom, como o nome já diz, são inequações, então são desigualdades, tá certo? Que vão envolver seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tanto faz. E isso exige de você que você tenha uma boa base do ciclo trigonométrico, uma boa base de trigonometria e conheça seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, dos arcos que são notáveis. Compreender o círculo trigonométrico, saber fazer a construção do círculo trigonométrico é essencial, tanto para a resolução das equações trigonométricas, como para resoluções das inequações trigonométricas. Bom, então vamos dar início aqui. As inequações trigonométricas, elas podem ser reduzidas a esses tipos aqui. Seno de x maior do que um determinado m, ou menor, tanto faz. O mesmo para cosseno. Digo uma coisa e faço outra. Cosseno. Ou cosseno de x menor do que m. O mesmo vai valer para a tangente. E para as relações que são inversas, ou seja, valerá o mesmo para cossecante, certo? O mesmo para secante. E o mesmo para cotangente. Então, o que a gente precisa é reduzir. Quase todas dá para ser reduzidas dessa forma, tá bom? Quase todas as inequações trigonométricas podem ser reduzidas a essa forma. Eu falo quase todas porque a gente vai ter as inequações polinomiais, tá certo? Que são trigonométricas. As inequações trigonométricas polinomiais. Então, vale para cotangente também isso aqui. Então, vamos começar falando, por exemplo, de inequações do tipo seno, certo? Bom, as inequações do tipo seno, elas poderão ser reduzidas àquela primeira forma que eu coloquei lá em cima, né? Seno de x maior do que m ou seno de x menor do que m. É isso que a gente pode ter para reduzir as equações do tipo seno. E aí, mais uma vez, você precisa saber o básico do ciclo trigonométrico e conhecer o seno, cosseno, a tangente e as inversas dos arcos que são notáveis, certo? Então, aqui a gente vai se preocupar em reduzir as inequações a seno de x maior do que um determinado valor real, certo? Claro, entre -1 e 1, ou seno de x menor. E vale aqui para o igual também, tá certo? Tanto faz. Por exemplo, se eu tiver que o seno de x é maior que raiz de 2 sobre 2. O que você precisa fazer, a um primeiro momento, é desenhar o ciclo trigonométrico, porque isso vai te ajudar bastante. Então, primeiro você começa desenhando o ciclo trigonométrico, certo? Coloca aí os eixos coordenados.
E aí, a segunda parte que você vai fazer é marcar aí esse seno que vale raiz de 2 sobre 2. Ele estaria mais ou menos aqui. E aí você pensa, quais são os ângulos que tem esse seno raiz de 2 sobre 2? Pela tabela, é o ângulo de 45 graus. E o simétrico dele no segundo quadrante, que é o ângulo de 135 graus. Certo? Significa dizer que você quer que o valor do seno, que é o que vai ficar no eixo y, o valor do seno, você quer que seja maior que raiz de 2 sobre 2, ou seja, você quer que o valor do seno esteja aqui. Logo, para o valor de seno ser maior do que raiz de 2 sobre 2, você tem que pegar os ângulos que estão aqui. Os ângulos que estão aqui terão seus senos maiores que raiz de 2 sobre 2. Então, os ângulos que estão aí, claro, né? E todo e qualquer ângulo maior que 360 e que pare em cima dele, ou seja, os arcos que são côngruos. Não pode esquecer dele porque aqui não foi delimitado o intervalo. Então, aqui, o valor de x vai ficar compreendido entre o π sobre 4, que é o 45, e o 3π sobre 4, que é o 135. Logo, a nossa solução ficará da seguinte forma. Solução: x pertence aos reais, tá o quê? Esse meu x, tá certo? E aí eu não posso esquecer de colocar o 2kπ. Então, esse meu x, ele é maior que o 45 mais 2kπ e menor que o 135 mais 2kπ. Estou colocando o kπ para dizer que serve por 45 e por 135 entre eles e qualquer ângulo maior que 360 que parem em cima dele. Então, desenhar o ciclo trigonométrico é essencial para você saber qual parte do arco você vai pegar. Você tem que ter muita atenção com isso. Mais um exemplo, exemplo 2. Por exemplo 2. O exemplo 2, eu vou colocar aqui. Bom, 2 vezes o seno de x, tá certo? Menos 1 mais 1 é menor ou igual a 0. Certo? Vai ficar assim. Eu preciso reduzir aquela lá do início, que é deixar o seno sozinho de um lado. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o seno, né? 2 seno de x eu vou deixar desse lado e vou passar o 1 para o outro lado. Ele está positivo, quando passar para o outro lado ele vai ficar negativo. E aí esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Pronto. Coloquei aqui que o seno de x precisa ser valores menores ou iguais a 1/2. Aí, para ajudar, para facilitar, a gente desenha o ciclo trigonométrico. Faz o plano cartesiano, certo? Vou fazer o plano cartesiano de azul. Faz o plano cartesiano, deixa eu botar essa reta mais em cima. Aqui a gente tem o eixo x e o eixo y, né? Que é o eixo do cosseno e o eixo do seno. E a gente vai marcar no eixo dos senos o valor menos 1/2, certo? Estaria mais ou menos por aqui. Mas o que é que eu quero? Lembrando que aqui é menos 1 e aqui é 1. Eu quero valores menores que menos ou iguais a menos 1/2. Então, os valores que são menores ou iguais a menos 1/2 não estão daqui para cá. Eles estão para baixo. Então, eles estão bem aqui. Quais são os ângulos que têm o seno igual a menos 1/2? Desse lado aqui, a gente tem o ângulo de 210, que é 7 vezes o ângulo de 30. Ou o ângulo de 330, que é 11 vezes o ângulo de 30. Então, os ângulos que eu quero estarão nessa região aqui.
todos esses ângulos aqui vão ter um seno, tá certo? Que é menor que menos 1/2, certo? Então, pronto. A nossa resposta está entre o 7π sobre 6 e o 11π sobre 3. Então, a gente vai ficar com a seguinte solução. Solução x pertence aos reais, tal que o meu x tem que ser maior ou igual, porque aqui está com sinal de igual, que 7π sobre 6 mais 2kπ, menor ou igual que 11π sobre 6 mais 2kπ. Certo? Lembrando que esse k aí é um número diferente de zero, né? Porque tem a ver com a quantidade de voltas que um arco dá na circunferência. Agora a gente vai para as inequações que envolvem cosseno, ou seja, eu vou precisar reduzi-las a inequações desse tipo aqui. Certo? Se ela já não tiver dessa forma, eu vou precisar reduzi-las dessa forma para ficar mais fácil a resolução. Por exemplo, se eu tiver cosseno de x menor que raiz de 3 sobre 2. Veja bem, eu preciso saber primeiro quais são os ângulos que têm o seu cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Para isso, a gente vai construir o círculo trigonométrico. Vai traçar o plano cartesiano para ficar bem mais fácil a gente perceber os resultados. E aí vamos marcar no círculo trigonométrico o ângulo que tem o seu cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno é marcado no eixo x. Raiz de 3 sobre 2 está mais ou menos aqui. Quais são os ângulos? Bom, lá da nossa tabela de seno, cosseno e tangente, a gente sabe que o ângulo de 60 graus, que é o π sobre 3, ele tem o seu seno igual a raiz de 3 sobre 2. E o simétrico dele que está aqui embaixo, que é 360 menos 60, ou 5 vezes o π sobre 3, né, que é 5 vezes 60 vai dar 300, também tem o seu cosseno raiz de 3 sobre 2. E eu quero que os resultados sejam menores que raiz de 3 sobre 2. Aqui está o raiz de 3 sobre 2. Daqui para cá eu tenho os números maiores que raiz de 3 sobre 2. Daqui para cá eu tenho os números menores. Eu quero que sejam valores menores que raiz de 3 sobre 2. Então, os ângulos precisam estar aqui, nessa região aqui. Os ângulos que estão nessa região aqui são os ângulos que vão ter o seu cosseno menores que raiz de 3 sobre 2, ou seja, são os ângulos que estão entre 60 e 300, ou seja, entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, a solução ficará, solução x pertence aos reais, tal que esse x ele é maior que o ângulo de 60 e qualquer ângulo que pare em cima dele, e menor que o 300, que é 5π sobre 3, e qualquer ângulo que pare em cima dele. Tá bom? Mais um exemplo aqui para cosseno. Exemplo. 2 cosseno de x mais raiz de 2 é maior ou igual que zero. Certo? Então, o primeiro passo aqui é a gente deixar naquela forma padrão que eu já botei no início, ou seja, deixar o cosseno sozinho. Para isso, eu vou passar a raiz de 2 para o outro lado. Então, eu vou ter que 2 cosseno de x é maior ou igual que menos raiz de 2. E agora, passando 2 para o outro lado, ele está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Pronto. Vimos que o cosseno de x tem que ser maior que menos raiz de 2 sobre 2.
Para isso, a gente vai ter que desenhar o círculo trigonométrico, certo? Em seguida, vamos fazer o desenho do plano cartesiano. Deixa eu melhorar esse círculo. Não melhora. Vamos fazer o plano cartesiano. E vamos marcar o menos raiz de 2 sobre 2. Como é cosseno, o menos raiz de 2 sobre 2 está no eixo horizontal. Então, está aqui menos raiz de 2 sobre 2. O que é que eu quero? Eu quero que o cosseno de x seja maior. Para cá, eu tenho os números que são menores que menos raiz de 2 sobre 2. Para cá, eu tenho os números que são maiores. Então, eu quero os resultados que estão aqui. Mas quais são os ângulos que têm o cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2? É o ângulo de 135, 3π sobre 4, certo? E o ângulo de 225. 225, se eu não me engano, é 7π sobre 4. Deixa eu ver, 7 vezes 45. 7 vezes 4, 21. Não, passa, né? É 5. 5 vezes 5, 25. 5, pronto. 5π sobre 4. Então, a gente vai querer os resultados que são maiores que menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, que estão aqui. Então, os ângulos correspondentes são esses. Sendo esses os ângulos, a gente já sabe como limita, tá certo? Muito cuidado toda vez que cruzar o 2π, toda vez que cruzar o ângulo de 360 graus, porque você vai ter que quebrar a resposta em duas. Você não pode dizer que um número é maior que 5π sobre 4 e menor que 3π sobre 4. Você não pode fazer isso, tem um zero bem aqui. Então, você vai escrever isso aqui em dois pedaços. Primeiro, serve os ângulos que são maiores que zero e menores que 135, certo? E os ângulos, ou, né, na verdade, porque vai dar um pulo, ou os ângulos que são maiores que 225 e menores que 360. Então, a nossa solução fica assim. X pertence aos reais, tá o quê? Esse meu x, ele é maior que... Deixa eu botar ele no meio. Ele é maior que zero mais 2κπ. É maior que zero mais 2κπ, né? E menor... Ah, tem o igual, então vou botar o traço. Menor ou igual que aqui o ângulo de 3π sobre 4 mais 2κπ. Essa seria a primeira parte da resposta, os ângulos que estariam bem aqui, entre 0 e 3π sobre 4. Ou a gente vai pegar os ângulos que estão bem aqui, entre 225 e 360. X é maior ou igual a 225, então 225 é 5π sobre 4 mais 2κπ, e menor que 360 mais 2κπ. É extremamente necessário que você saiba montar aqui no círculo trigonométrico, para que você consiga dar a solução correta da inequação. Sem fazer o desenho, acho bastante complicado. É bom sempre estar seguindo o desenho, tá bom? As inequações do tipo tangente, ou as inequações que envolvem tangente. E aí a gente vai ter que reduzir como a gente fez com as outras. A gente vai querer que fique tangente de x maior ou igual que um determinado valor, ou tangente de x menor ou igual que um determinado valor. Tem que conhecer perfeitamente o ciclo trigonométrico, senão você vai passar muito tempo para resolver essas questões. Exemplo, tangente de x é menor que raiz de 3 sobre 3. Então, tenho que primeiro conhecer o ângulo que
tem a tangente igual a raiz de 3 sobre 3. E aí colocar no círculo trigonométrico. Então, vou fazer o círculo trigonométrico primeiro, certo? Vou traçar o eixo vertical, o horizontal, que é o eixo do cosseno, o vertical é o eixo do seno, e o eixo paralelo aqui é o eixo da tangente. Eu vou ter que colocar porque é uma inequação do tipo tangente. Quais são os ângulos que têm a tangente? E aí eu vou marcar desse lado aqui, tá certo? Quais são os ângulos que têm a tangente igual a raiz de 3 sobre 2, certo? A gente precisa desse ângulo aqui, que tem a sua tangente igual a raiz de 3 sobre 2. Ele vai estar no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Do primeiro quadrante está lá na tabela que a gente estudou, é o ângulo de 30, π sobre 6. Então, aqui no terceiro quadrante vai ser o 210, 7π sobre 6, tá certo? Então, pronto. A gente vai saber que, perfeitamente, os ângulos que estão aqui, eles vão ter a sua tangente, certo? Sempre maiores que raiz de 3 sobre 2. Claro, e a gente vai dar um pulo aqui para 90, porque não existe a tangente de 90, tá certo? Quando chega bem aqui, esses ângulos vão ter a tangente menores que raiz de 3 sobre 2. Não vão servir, tá bom? Então, serão os ângulos que estarão a partir daqui, ó. Esses ângulos, sim, terão a sua tangente maiores que raiz de 3 sobre 2. E os daqui, não. Então, os nossos ângulos estarão limitados entre o π sobre 6 e o 90, o 210 e o 270. Então, os ângulos estarão aqui ou aqui. Então, como solução, o que é que a gente vai ter? Solução x pertence aos reais, tá o quê? O meu x vai ser maior que o ângulo de 30 mais 2κπ, certo? E menor que o ângulo de 90 mais 2κπ. Ou, porque eu vou ter que ir para o outro quadrante aqui, ó. Ou, esse meu x, ele é maior que o 210 mais 2κπ e menor que o 270. Essa seria a resposta à solução para a inequação do tipo tangente. Vejamos aqui. Mais um exemplo. Menos a tangente de x, tá certo? É maior ou igual que raiz de 3. Bom, tá quase já reduzida para a gente resolver. Esse menos aí que está atrapalhando. Então, a gente vai multiplicar a inequação por menos 1. E aí, lembra-se que toda vez que a gente multiplica uma inequação, a gente muda a posição do sinal. Então, a gente vai precisar desenhar o ciclo trigonométrico e marcar nesse ciclo trigonométrico quais são os ângulos que têm a tangente igual a raiz de 3 a menos raiz de 3, tá certo? Então, vamos lá. Eixo Y, que é o eixo dos senos. Eixo X, que é o eixo dos cossenos. E o eixo paralelo, que é o eixo da tangente. Veja bem, menos raiz de 3 vai estar aqui embaixo, tá bom? Menor que menos 1, está aqui menos raiz de 3. Eu quero os ângulos que produzam resultados menores que menos raiz de 3, ou seja, que os resultados estejam abaixo de menos raiz de 3. Vamos primeiro pegar aqui, ó. A partir do raiz de 3 a gente traça a reta. Porque a gente primeiro marca os ângulos que tem a tangente menos raiz de 3. É o ângulo que está aqui e o ângulo que está bem aqui, tá bom? A gente sabe lá na tabela que quem tem a tangente igual a raiz de 3 é o ângulo de 60. No segundo quadrante, o simétrico de 60 é o 120. Então, 2 vezes 60, 2π sobre 3. E aqui é o ângulo de
300. Então, 5π sobre 6. Se eu pegar ângulos que estão aqui, o valor da tangente só tende a aumentar, e eu não quero. Eu quero diminuir os valores da tangente. Então, para isso, eu vou pegar os ângulos que vão estar aqui. Os ângulos que estiverem aqui, eles terão as suas tangentes sempre menores que menos raiz de 3. Tá bom? Se eu pegar os ângulos que estão aqui, à medida que eu vou aumentando, a tangente vai aumentando também. E eu não quero que ela fique maior, eu quero que ela fique menor, certo? Logo, eu vou pegar os ângulos que estão entre o 90 e o 120. Eles terão as suas tangentes sempre menores que raiz de 3, compatíveis com essa daqui. Então, pronto. As minhas respostas estarão nesses intervalos aqui, ó. Solução. Lembrando que aqui eu vou ter o 90 e aqui o 270. Então, a nossa solução para a tangente ficará. Solução aqui, né? Que os valores para os ângulos precisam estar entre 270 até o 300 e entre o 45 e o 90. E aí, muito cuidado, porque embora aqui apareça o sinal de maior ou igual, a gente sabe que não existe a tangente de 270 nem a de 90. Então, ficará assim, x é maior, só maior que 90 mais 2κπ. Por quê? Porque não pode ser igual a 90, não existe a tangente de 90. E menor ou igual que o 135, certo? Ou seja, 3π sobre 4 mais 2κπ. Serve as respostas que estão aqui, mas servem também as respostas que estarão aqui. Ou esse mesmo x tem que ser só maior que 3π sobre 2 mais 2κπ, certo? E menor ou igual, aqui pode ser o igual, que 5π sobre 6 mais 2κπ. Essa seria a solução, tá certo? Graficamente e algebricamente, para essa inequação aqui. Eu vou deixar para vocês o esquema dessa aula, tá certo? Logo abaixo do vídeo, junto também com o esquema com a resolução dos exercícios de fixação, para que esse vídeo não se torne tão longo quanto o outro, né, que ficou mais de 1 hora. Qualquer dúvida dos exercícios propostos, vocês podem me dar um feedback aqui nos comentários ou lá no WhatsApp, que numa próxima aula, antes de iniciar a explicação da aula, eu posso resolver um exercício ou outro para vocês. Tá certo, pessoal? Então, vocês precisam manter a rotina, vocês precisam se acostumar com isso. A gente não sabe o tanto que isso vai durar. Então, essa é a nossa alternativa. Então, é preciso da paciência de vocês, da compreensão, e comecem a criar uma rotina em cima disso. Eu estou verificando as visualizações dos vídeos, pessoal, certo? Eu vou começar a colocar formulários para vocês e cobrar o prazo para as entregas das atividades, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham uma excelente semana. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês. E a gente se encontra numa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.